e senhores deputados, na perspectiva do Partido Social Democrata, a elevada importância de que se reveste a matéria que aqui estamos a discutir para a economia portuguesa justificou plenamente este debate potestativo sobre a reforma do licenciamento industrial. Em jeito de balanço sobre o que aqui foi dito e ouvido, gostaria de deixar 2 ou 3 notas que julgo serem relevantes. A primeira nota é que, apesar das vozes que diariamente se levantam, reclamando do Governo uma agenda para o crescimento e para o emprego, que dizem muitas vezes ser inexistente, a economia portuguesa está efetivamente a mexer. As medidas necessárias à sua revitalização estão a ser corajosamente criadas e implementadas e alguns resultados começam já a aparecer. A reforma do licenciamento industrial, concretizada no programa que agora debatemos, é disso um dos mais recentes e fortíssimos exemplos. Sabemos que a criação de um ambiente favorável aos negócios e a captação de investimento privado são 2 aspectos cruciais para sustentar o crescimento económico de Portugal. São estes fatores que nos possibilitarão desenvolver a nossa capacidade industrial, criando mais empresas que apostem na produção de bens transacionáveis e assim ajudar ao equilíbrio da nossa balança comercial, seja exportando mais os bens que produzimos, seja produzindo para o mercado nacional bens que deixamos de ter necessidade de importar. É este desenvolvimento e este movimento industrial que melhores garantias nos dá para vencer o maior dos desafios que enfrentamos, o desafio da criação de emprego numa base sólida e sustentável. Para tal, são necessárias mudanças. Mudanças profundas, estruturais, de substância e não apenas intenções de mudança. E são necessárias ações que corporizem estas mudanças estruturantes em medidas efetivas e execuíveis e não apenas em anúncios de medidas. No âmbito do novo licenciamento industrial que o Governo e esta maioria preconizam, esta mudança radica, como já aqui foi referido, na inversão do paradigma do licenciamento. O Estado deve substituir a sua ação de controlo prévio de acesso ao exercício industrial por uma ação de rigoroso controlo a posteriori da atividade exercida. Ao mesmo tempo, esta mudança terá de ser acompanhada por uma maior responsabilização dos industriais e das demais entidades envolvidas no processo. Ou seja, menos controlo prévio, mais fiscalização e mais responsabilidade constituem a chave deste programa que acreditamos irá mudar e mudar para melhor o panorama industrial português. Esta reforma é em grande parte concretizada com a remoção de muitos dos constrangimentos que têm funcionado como barreiras ao investimento e ao desenvolvimento económico de Portugal, como são o caso dos obstáculos burocráticos, das ineficiências procedimentais várias ou da desarticulação entre alguns regimes jurídicos e as várias entidades públicas que estão envolvidas nos processos de licenciamento. Este novo sistema deverá substituir de forma faseada o atual, introduzindo importantes alterações em praticamente todas as leis e regimes relacionados com o licenciamento industrial. Só para citar alguns, serão revistos o regime de avaliação do impacto ambiental, o regime de licenciamento de operações urbanísticas e de edificação, a lei dos solos e a lei dos instrumentos de ordenamento do território. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate transporta para a primeira linha a questão magna que hoje temos que nos colocar enquanto nação. Somos ou não somos capazes de resolver por nós próprios os nossos problemas e de ultrapassar os desafios que temos pela frente? Os portugueses têm respondido afirmativamente a esta interpelação. Uma afirmação de que, em primeiro lugar, nos devemos dirigir a nós próprios e, em segundo lugar, naturalmente, àquele que é o nosso papel na Europa e no mundo. Exemplo dessa capacidade é o desempenho das nossas exportações, que tem sido a todos os títulos assinalável na atual conjuntura, mantendo uma tendência de crescimento há já alguns meses. Um crescimento que se tem vindo a consolidar através da diversificação das exportações nacionais e da dinamização de novos mercados, designadamente fora do espaço europeu. Os últimos dados do INE, relativos à balança comercial portuguesa,
mostram que o nosso déficit comercial desagravou 45% no primeiro trimestre deste ano, ou seja, em mais de 2 mil milhões de euros. Portugal caminha para uma situação de equilíbrio externo que, dentro e fora do país, muitos considerariam simplesmente impossível há um ano atrás. Ao mesmo tempo, mesmo nas condições internacionais adversas que são conhecidas, Portugal tem nos últimos meses mostrado capacidade para captar e fixar importantes investimentos estrangeiros. Recordo aqui o investimento de 90 milhões de euros da Nokia Siemens, anunciado em abril, e que deverá gerar 1.500 postos de trabalho nos próximos 2 anos. E ontem mesmo o Sr. Ministro da Economia e do Emprego inaugurou um centro internacional em Oeiras, a que corresponde a um investimento de 17 milhões de euros e a criação de 300 novos empregos até 2014. Estes são sinais inegáveis da confiança no nosso país. São sinais de que os portugueses estão a corresponder aos desafios. São sinais de que o Governo está a trilhar o caminho certo. São sinais de que as reformas estruturais adotadas estão já a produzir alguns resultados, embora se deva dizer que só com muita persistência e alguma paciência podemos verificar resultados sólidos no médio e no longo prazo. Mas há sinais de que estamos a recuperar competitividade e atratividade no plano internacional. São sinais de que Portugal está, um ano depois, a conseguir repor a sua credibilidade dentro e fora de portas. Mas, senhoras e senhores deputados, de uma coisa estejamos certos. A confiança e a credibilidade ganham-se, em primeiro lugar, cá dentro. E esse continua a ser o nosso trabalho todos os dias, disse.